O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 191, a reforma tributária e suas implicações ambientais. E para discutir esse tema aqui com a gente hoje aqui no podcast, eu e o Renato, a gente recebe hoje a Renata Franco, que é especialista em direito ambiental e regulatório e sócia do escritório Renata Franco Advogados. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo jóia, Gustavo, Renato. É um prazer estar aqui com vocês no podcast hoje, tratando desse assunto, que é um assunto, acho que tão importante, né? Até para a gente incentivar aí boas práticas nas questões ambientais. Com certeza, Renata, bem-vinda ao nosso podcast, ao Beabá da Sustentabilidade, minha xará. Espero que o Gustavo não se perca aí nos nomes, Renato e Renata, mas acho que vai ser um tema muito legal da gente estar aqui discutindo e um prazer estar com você, que é especialista nessa temática, para poder contar um pouquinho mais para a gente as implicações dessa reforma nas questões ambientais aqui no nosso país. A reforma tributária que está acontecendo no Brasil traz uma grande mudança na forma como pagamos impostos. Seu principal objetivo é simplificar o sistema, que hoje é um dos mais complicados do mundo. A ideia é juntar vários impostos em um só, facilitando a vida tanto do governo quanto dos contribuintes. E ela promete trazer diversos benefícios, como simplificação, mais justiça, mais eficiência, combate à guerra fiscal. Mas espera aí, Gustavo e Renato, a gente ainda tá. Eu estou no podcast correto? A gente ainda fala de sustentabilidade ou o Beabá virou um podcast de política, economia e legislação? Ainda falamos, né, Gustavo, sobre sustentabilidade, é justamente esse o ponto aqui. Ao substituir 5 impostos, que são o ICMS, o ISS, o IPI, PIS e COFINS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS e o Imposto Seletivo, o IS, surgem dúvidas, principalmente quando falamos sobre as legislações ambientais em vigor hoje. E a conversa com a Renata visa justamente tirar essas dúvidas e já vamos chamar ela aqui para começar a esclarecer todos esses pontos, inclusive um pouco mais sobre essa reforma tributária. E, Renata, para a gente começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais, né, de uma forma mais especialista e didática, né, sobre essa reforma que está acontecendo em linhas gerais. Por que ela está acontecendo apenas agora, né? A gente falou bem resumidamente ali, mas você é muito mais especialista para poder explicar aqui para os nossos ouvintes. Tá, vamos lá. Bom, essa discussão da reforma tributária é uma discussão de, acho que mais de décadas, né? Não dá nem para falar em anos. Há muito tempo que se discute a simplificação dos impostos, como você bem colocou, porque hoje o brasileiro paga muito imposto, ninguém sabe exatamente o que paga, quanto paga e muito menos para onde vai. Então, o objetivo é que a gente passe a ter uma noção do quanto se está pagando, né, e ficar mais fácil simplificar para se entender para onde está indo. Então, um dos modelos, inclusive, é o modelo americano, né, norte-americano, onde você simplifica e sabe exatamente para onde está indo. E como você bem colocou, Renato, a questão, né, a gente, apesar de falar um pouco aí das questões tributárias e tudo mais, ela está intimamente relacionada à questão da sustentabilidade. Eu sempre gosto muito até de comentar uma passagem que tem num documentário já um pouco antigo, do Al Gore, chamado Uma Verdade Inconveniente, onde tem uma cena que tem uma balança, de um lado o planeta Terra e do outro barras de ouro, né? E como se fosse possível você comparar a questão da sustentabilidade e a questão econômica. Mas a questão ambiental, ela é sempre impactada pela questão econômica. Então, todos os investimentos, né, tudo que a gente imagina relacionado à questão ambiental, o entrave, ele sempre acaba sendo econômico e financeiro. Então, por isso, sim, é muito importante a gente estar discutindo, dentro da reforma tributária, as questões ambientais.
porque em alguns aspectos, né, alguns a gente já sabe do impacto que vai ter, outros a gente ainda não tem conhecimento, porque isso precisa avançar, não se tem ainda um esclarecimento de como vai ficar, e isso pode alterar, sim, a questão de insumos, né, a questão da reciclagem, onde você acaba desestimulando algumas práticas voltadas para redução do consumo, né, para uma economia circular, práticas aí que trazem hoje benefício para o meio ambiente, que de repente isso pode acabar ou pode deixar de existir. E mais do que isso, né, acho que quanto mais a gente conseguir colocar práticas, redução de imposto, que seja, benefícios fiscais, para tudo que é relacionado a uma economia mais verde, né, seja resíduo, seja geração de energia, redução de consumo, você tendo um benefício fiscal, tudo isso a gente ajuda na proteção ambiental, né? Eu sei que não é a pauta até da reforma tributária, mas se a gente pensar que os municípios eles podem reduzir, de repente, a cobrança de IPTU, quando você tem uma residência, que você tem placa solar, você tem, né, uma questão de um menor consumo de água, uma menor geração de resíduos, práticas sustentáveis dentro dessa residência, por que não, né, você acaba incentivando, então, as pessoas individualmente a adotarem práticas, e o objetivo é esse, é que a somatória dessas práticas façam diferença para a proteção ambiental no todo. Né? Então, eu acho que essa é uma das principais importâncias aí da gente discutir a questão da reforma tributária, levando em consideração os benefícios que podem ser gerados para a questão ambiental. Seguindo, né, falando um pouco sobre agora a parte de legislação ambiental, né, no país, antes da gente seguir com as implicações da reforma tributária, aqui no Brasil, se fala que a nossa, se reconhece a nossa legislação ambiental como uma das melhores do mundo, mas a gente vê muito problema de execução, né? Mas do arcabouço das leis. Como é que você enxerga esse ponto em relação à legislação ambiental brasileira? Tá. A legislação ambiental brasileira, como você bem colocou, realmente ela é uma das mais avançadas do mundo. A gente tem aí questões, né, florestais, então você tem reserva legal, que praticamente só existe no Brasil. A própria, né, reserva legal é uma área que a propriedade rural deve manter como área verde. Isso muda de região para região. Então, na nossa região aqui sudeste, 20% da propriedade rural ela tem que ser reservada como área verde. Na Amazônia Legal, 80% você precisa mantê-la como área verde. Na área de Cerrado, 30%. Então, isso muda de região para região. Isso é uma restrição que existe somente no Brasil. E é uma restrição ao próprio direito de propriedade, né? A questão da APP, que é aquele entorno de curso d'água, que seja de rio, de nascente, né, lago, lagoa, também é uma restrição que a gente vê em outros países em menor escala do que no Brasil. Então, a legislação, de um modo geral, no Brasil, até o próprio regime de responsabilidade, que é quando você cobra a penalidade ou mesmo a reparação do dano, ele é um regime bastante severo. Então, realmente temos aí uma legislação bastante avançada. O que falta, assim, não sei nem se falta, né? Talvez o problema maior que a gente enfrente é a questão de uma conscientização da população como um todo na necessidade da preservação ambiental. São tantas normas que muitas vezes é até difícil da população conhecer dessas normas, e a dificuldade talvez é a fiscalização pelo tamanho geográfico do país. Então, em regiões mais afastadas, de difícil acesso, você acaba tendo uma fiscalização mais difícil também de ser realizada. E é onde muitas vezes a gente encontra os maiores problemas
de desmatamento, né, na atualidade. Então, é um conjunto aí de ações que precisam talvez serem tomadas para que a nossa legislação seja cumprida na integralidade, porque legislação a gente tem. Né? Inclusive, quando alguém fala, será que não precisa de uma nova lei? Não, não precisa. A gente tem lei suficiente, e a lei do jeito que é uma lei bastante ampla, que você consegue ali abarcar várias condutas. Então, realmente, legislação não precisa. Talvez precise de legislação de incentivo, né, de boas práticas, mas para fiscalização, para penalização, para restrição ali de direitos, não. E realmente é melhorar aí a fiscalização, você trazer um melhor aparato para os órgãos de controle ambiental. Uma coisa que a gente tem enfrentado muito, o Ministério Público, né, e é importante esse poder por parte do Ministério Público no sentido de fiscalizar, de autuar, mas muitas vezes esse poder acaba até amedrontando quem está no órgão público, e o órgão, né, o fiscal, a gente, muitas vezes ele não quer tomar decisão por medo de ter um processo contra ele. Então, isso às vezes é algo que a gente sente essa dificuldade na prática. Então, você ter uma maior autonomia do órgão ambiental também, no sentido de que a decisão dele é uma decisão que vale e que isso, eventualmente, você traz até uma segurança jurídica para os negócios no país, porque hoje o fato de você ter o licenciamento ambiental feito por um órgão estadual, municipal, não garante que você vai exercer sua atividade. Isso pode ser revisto a qualquer momento. E pode ser revisto não só pelo órgão ambiental, mas pelo judiciário também, cassando essa licença de operação. Então, para quem desenvolve uma atividade hoje no país, tem uma insegurança jurídica muito grande. Né? Então, essas questões também precisam ser ponderadas. A preservação ambiental é importante, super importante, mas a atividade econômica também. E elas devem caminhar juntas, né? Porque o objetivo nosso é o desenvolvimento sustentável. Não é fazer com que seja ações ali de maneiras opostas, mas a gente tem que convergir. Então, eu acho que, né, são pontos aí que são importantes para se analisar. Pegando alguns pontos que você falou aí, Renata, acho que tem várias coisas muito interessantes, mas tentando casar um pouco com a questão da reforma tributária, né? Você falou principalmente de talvez termos mais legislações de incentivo. Como que a reforma tributária, quais as implicações, né, que ela traz justamente para que essa legislação ambiental possa ser mais incentivada, ser cumprida por empresas? Você deu alguns exemplos, né, de pessoas que, colocando uma placa solar, reduzindo o consumo de água, possam ter alguns incentivos, mas quais implicações também para empresas que a gente pode ter, quais pontos a gente deve se atentar, tanto pontos negativos quanto positivos, para que a gente tenha uma melhor vigência dessa nossa legislação ambiental com essa nova reforma tributária. Tá. Vou dar um exemplo aqui na questão do setor de reciclagem, tá? O setor hoje de reciclagem no Brasil, ele possui incentivo fiscal que reduz a carga tributária sobre aí os materiais recicláveis, né, e esses insumos. Então, a gente tem a não incidência do IPI e a isenção do PIS e COFINS. Isso está na lei, né? E também tem a questão do diferimento do ICMS, então você tem uma redução aí desse imposto. Essas medidas, elas reduzem de forma significativa a carga tributária, incentivando o uso de materiais reciclados, até para que isso faça sentido para o consumidor final buscar mais um produto, né, reciclável do que a matéria-prima virgem. Teve uma época que se discutia muito até a questão do papel, né? O papel branco, virgem, ele acaba sendo mais barato do que o papel reciclado, até por conta de todo o processo que você tem da reciclagem do papel. Então, o objetivo realmente é você incentivar a reciclagem de plástico, de vidro, de papel, do que quer que seja em termos de embalagem. Com a mudança, e uma das maneiras realmente é você aí diminuindo essa carga tributária para incentivar o uso, a coleta desses materiais e a reciclagem. Com a mudança, né, você tirando aí esses tributos e mudando esses tributos para o imposto, né, sobre bens e serviços, o IBS,
e para a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, você acaba, muitas vezes, tirando, né, pode encarecer o uso desses insumos reciclados, aumentando o custo do produto, do insumo reciclável, em detrimento. Então, talvez aí seja mais vantajoso eu comprar a matéria-prima virgem do que a matéria-prima reciclada, né? Então, é super importante que a gente tenha realmente, dentro da reforma tributária, uma análise específica sobre a questão da reciclagem, porque senão, muito provavelmente, esse custo vai aumentar e vai reduzir o incentivo para a aquisição aí, desses produtos, por exemplo, tá? Então, essas são questões que a gente precisa ficar de olho e precisa tomar cuidado para que, né, ao você facilitar uma coisa, você não causa prejuízo para outra. E só mais um ponto, desculpa, Gustavo, mas que eu quero pegar essa questão da reciclagem, porque essa questão do imposto, né, a isenção dos impostos é recente, não é, sobre a reciclagem? Ela é recente, ela é de 2005, né? Ela 2005. Veio com a lei do bem, isso. Ela é mais recente, muito embora eu acho, no meu ponto de vista, que a gente deveria ter outras políticas, né, incentivando sempre mais e mais a questão da reciclagem ou de uso alternativo de energia, tudo que você, né, diminui, porque hoje muitas dessas questões, às vezes o custo é muito maior do que você adotar práticas, né, pelo próprio custo. Vou dar um outro exemplo. Agora a questão da energia solar tem diminuído um pouco o custo, mas até acho que uns 10 anos atrás, você ter uma cisterna na sua casa era mais caro, você não pagava esse investimento, você ia pagar esse investimento da construção de uma cisterna em mais de 20 anos. Então, quando você faz a conta, né, na ponta do lápis, você fala assim, não fecha a conta, né? Eu não sei daqui 20 anos se eu ainda estou nessa casa, eu não vou conseguir amortizar esse custo, então por que eu vou investir nisso? Muito embora seja algo que faça todo sentido você coletar água de chuva, né, e ter uma cisterna para utilizar na sua residência. Mas, na prática, você não tem incentivo, porque custa caro, então você acaba não usando. Então, o objetivo da reforma tributária e de outras normas que podem existir, né, porque, de repente, eu não preciso ter um código tributário para tratar disso, mas eu posso ter, como nesse caso, a lei do bem, outras normas que tragam incentivos fiscais, para tudo, né? É desde uma construção que privilegie recursos aí mais naturais, né? O menor uso de ar-condicionado, uma iluminação cruzada, uma iluminação mais incidente, uma ventilação cruzada. Então, são coisas que nada impede de você ter legislações tratando sobre essas questões e práticas para que você possa graduar, né, uma nota, um score, alguma coisa, e você dando uma isenção de algum imposto, de algum tributo para aquele caso em concreto. Tá, e daí a gente linka com a questão do IPTU, porque daí é uma isenção municipal, né? Não seria daí federal. Então, até para ficar mais claro, né? A gente tem a União, que na verdade coleta e vai repassando os impostos para estados e municípios. Então, por isso, desse código tributário, né, dessa reforma tributária ser feita pela própria União. Mas nada impede que estados e municípios continuem replicando essas boas práticas, né, dentro ali dos limites que lhe competem. E, assim, quando a gente fala, né, da reforma tributária, né, uma das coisas que saiu bastante e que vai em linha disso é em relação ao imposto seletivo, né? Ele entrar como um guia para setores mais sustentáveis terem uma carga menor de imposto do que setores que são menos sustentáveis, que são mais poluidores, né? Como é que está esse desenho da reforma tributária em relação a que a gente busque realmente avanços na economia verde, na economia circular,
e diminua, né, o que a gente faz em áreas que têm alta carga de emissão de carbono no nosso país. Gustavo, esse acho que é um assunto super importante e extremamente espinhoso, né? Porque a gente está mexendo com economia e setores da economia. Então, é super importante, porque eu acho que é só assim mesmo que a gente tem uma própria mudança até que impacta nos centros urbanos, porque a partir do momento que você tem países, né, principalmente Europa, que fazem isso, você taxa a circulação em determinada área da cidade, ou você taxa a circulação de veículos com determinada combustão. E isso para, de fato, você reduzir as emissões, para você melhorar a questão ambiental. Em contrapartida, o veículo menos poluente tem uma redução, uma isenção de imposto, né? O próprio combustível, muitas vezes você poderia taxar o combustível gasolina em detrimento do álcool, né? O álcool, ele acaba, né? Já existe ali, mas você taxar, realmente você colocar um valor maior ali para aquele combustível, porque ele emite uma maior quantidade de poluentes atmosféricos. Então, são coisas que eu acho que a sociedade precisa realmente enfrentar. É super necessário. Eu vejo essa ainda como uma discussão, ela existe, mas ela ainda é incipiente. A gente realmente precisa avançar. Se a gente conseguir trazer, de fato, para o código, para a reforma ali do Código Tributário, realmente vai ser um avanço para o nosso país, e isso acho que tem que fazer para todos os segmentos, né? Eu dei o exemplo aqui da questão veicular, mas acho que é para tudo. A partir do momento que você, enquanto consumidor, outra coisa que também não faz muito sentido, produtos ecologicamente corretos, detergente, por exemplo, né? Um detergente que você compra, qualquer detergente, não sei, R$3 está custando, em média. Um detergente biodegradável, R$30. Então, como que fecha essa conta? Né? E talvez aí, quando você tem uma redução tributária seletiva, eu acabo reduzindo o valor desse outro detergente para fazer sentido para a população de um modo geral. Né? Eu ainda acabo comprando esse detergente Fortuna porque acredito em algo mais, mas toda vez que eu vou fazer compra, eu olho o preço e falo, você tem certeza que eu vou pagar esse valor enquanto eu posso pagar esse outro? Mas eu tenho, né, eu acho que uma pequena parte da população realmente faz essa análise. A análise acaba sendo o preço. Então, para a gente estimular que a população passe a adotar um outro comportamento, a gente precisa ter o estímulo. E o estímulo financeiro tributário, ele é um princípio que está na própria legislação ambiental e que a gente tem que incorporar. Então, essa questão do imposto seletivo é espinhoso, ninguém gosta muito de tratar sobre ele, porque vai impactar muita coisa, mas eu entendo que é algo necessário. Se a gente quer uma mudança mais rápida, né, não vou nem falar mais drástica, mas se a gente quer uma mudança mais rápida, tanto no comportamento quanto na proteção ambiental, esse é o caminho. E, Renata, uma dúvida. Essa questão não apenas do imposto seletivo, mas você citou do detergente, né? Um caso que eu acho que é muito emblemático. A gente aqui no podcast, a gente recebe várias empresas pequenas que tentam trazer inovações relacionadas à sustentabilidade. Essa reforma tributária, ela tem algum formato de incentivar esses novos empreendedores que tentam trazer inovações para que seus produtos consigam ganhar um mercado de uma forma mais fácil? Porque eu sinto que a dificuldade deles é justamente quebrar as grandes empresas que já estão aí com uma escala gigantesca produzindo. Sim. A gente tem inovações sensacionais no âmbito da sustentabilidade, né? Mas todos Sim. eles têm, assim, não apenas por carbono, enfim, mas é difícil o pequeno empreendedor se destacar aqui no mercado brasileiro, né? Concordo com você. Na verdade, a própria legislação ambiental, quando você pega a Política Nacional do Meio Ambiente, você pega ali os objetivos, os princípios, esse é um princípio de você estimular novas tecnologias,
né, própria questão de resíduo sólido, toda política na parte introdutória ela vai trazer isso. Mas o como facilitar é difícil. Então, talvez, né, como práticas, como normas, como essa, de você fazer com que o consumidor ele vá fazer escolhas, talvez, por uma menor tributação. Né? Da mesma forma que não se quer incentivar o tabaco e você coloca uma tributação muito alta para você não ter o consumo do tabaco, com as questões ambientais teria que ser o contrário. Né? Eu vou diminuir ao máximo que eu consigo aqueles produtos menos agressivos ao meio ambiente para eu estimular o consumo. E aqueles que são mais agressivos, eu coloco mais imposto. Mas a gente não tem isso. Então, eu acredito muito que a força popular muda muito mais do que simplesmente quem está ali fazendo as normas. E eu acho que esse é um momento de extrema importância, até para que as pessoas tenham mais consciência e que a gente faça exigir um pouco essas questões, porque senão a gente não vai ter uma mudança, né? A gente tem já um cenário econômico e político posto, que é difícil você realmente dar lugar para novas ideias, né? Ou qualquer um que de repente possa ameaçar essa situação que já está posta, né? Que já está dada. Então, a gente tem que arrumar um jeito de furar essa barreira. E eu acho que momentos como esse são momentos de extrema importância, que é assim que a gente vai levando esse conhecimento adiante. Assim, a gente percebe, né, que o quanto de tempo que a gente já está discutindo a reforma tributária aqui no país, né? Praticamente 20, 30 anos que tem sido discutido, e cada lado tem a sua... Né, os estados, a União, tudo puxa para um lado, para o seu lado, e a gente não andava, né, nessa reforma. E foram feitas pequenas alterações tributárias nesses últimos 20 anos que foram no sentido contrário, né? Foram, em vez da gente simplificar, foi ficando cada vez mais complexo. Mais complexo, exatamente. A parte tributária. Eu trabalhei muito nessa parte empresa, assim, com o sistema, né? Não como tributarista, mas e cada vez o sistema tinha que ficar mais complexo, porque agora tem PIS/COFINS, agora tem substituição tributária entre um estado e outro, e no final das contas, nem as pessoas do tributário da empresa sabiam se estavam fazendo corretamente ou não os impostos, e nem o governo, porque ficou um arcabouço tão complexo que ninguém sabe mexer mais com esse monstro. Às vezes, para você emitir uma nota fiscal, né, o ISS, você precisa verificar se no município recolhe também, é só no prestador, né, de quem tá, só do tomador. Então, assim, é uma coisa meio maluca, ninguém sabe. Às vezes você precisa ficar ligando de município em município para saber como que é essa questão aí tributária. E realmente precisa simplificar por inúmeras questões. Essa também é uma dificuldade, até porque tantos anos tem se discutido. Mas muitas normas no Brasil, onde você tem uma dificuldade, talvez, de operacionalizar, a gente tem essa dificuldade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá demorou mais de 20 anos também para ser aprovada, porque ia mexer com a questão da logística reversa. E ninguém sabia muito como fazer a questão de logística reversa, né? Porque eu fazer a logística reversa, talvez de uma geladeira, de um fogão, não é que não é complexo, mas é mais fácil, né? É um grande item. Agora, como que eu faço a logística reversa de uma embalagem PET que eu consumi um refrigerante, né? Como eu, empresa, faço isso? Estou destinando isso para o consumidor final? Como que fica? Então, são questões que muitas vezes ninguém sabe como responder, e que, na verdade, você tem que falar assim, não, a norma vai sair desse jeito, e depois a gente senta para discutir como que vai ser a regulamentação disso. E por isso que se leva muito tempo. Talvez é isso, a gente talvez precisa começar de um jeito, regulamentando, depois colocando todo mundo para discutir como que vai ser a regulamentação disso.
Renata, falando desses prazos, né, a reforma tributária já foi aprovada. Eu vi que ela tem 10 anos, né, para ir sendo implementada. Como que são esse período de mudanças? Quando que a gente vai começar a sentir, de fato, essas novas mudanças no nosso dia a dia, para as empresas, para a pessoa física? E como que essas conversas vão se articulando para que a gente possa, de fato, ter todas essas mudanças que a gente está conversando aqui, né? Ter o cuidado para que não influencie uma política de reciclagem que já está imposta, ou uma legislação ambiental que também já está em vigência, e como que os cidadãos, né, as pessoas que estão nos escutando, podem se envolver para que isso, de fato, comece a fazer diferença aqui para o nosso país. Uhum. A gente começa a ter a regulamentação, né? O correto seria você ter o decreto que vai regulamentar essa norma. Agora, quando esse decreto sai, né, eu não consigo precisar, mas o que provavelmente vai acontecer, são os órgãos de classe começar a conversar com o governo, né, pedir, de fato, para conversar com o governo, para ver como que vai ficar essa regulamentação. Então, aqueles que se sintam mais prejudicados, talvez aí o setor de reciclagem, vai fazer uma pressão maior para ver como que vai ser essa regulamentação. E assim por diante, né? Então, eu não sei ainda como que vai ser a regulamentação, se vai ser por segmento, se eles vão soltando por segmento, como que vai ser isso. Mas são conversas aí que a gente deve enfrentar, isso deve durar um tempo. Não acho que as coisas serão rápidas, né? Então, é o que você falou aí, tem 10 anos, colocaria um pouquinho mais, mas a gente vai começar, né? Acho que mais 1, 2 anos a gente começa a ter notícias de como virá essa regulamentação e de como será esse dia a dia. A gente vê como é que é complexo, né? Que a nossa reforma tributária, alterar, chegar ao IBS, ao CBS, vindo do ICMS, do PIS, COFINS e SSPI, a gente tem um prazo que é quase como o prazo do Acordo de Paris para chegar às metas. O nosso é mais longínquo até, tá colocado, o prazo que foi colocado para até a vigência integral desse novo modelo e extinguir os impostos atuais é só 2033, né? Mesmo assim, ainda precisa correr muita água para conseguir alcançar esse prazo. Sim, sim. Você pode, né? A gente não dá para afirmar que de repente não vai ter uma postergação disso também lá na frente. É um tempo, né? Acho que é um tempo de maturação aí que precisa ser feito para todo mundo internalizar essas mudanças. E realmente é um momento importante, é um momento daqueles que se sentirem mais afetados, de tentar sentar com o governo federal, né? Estadual, que seja, mas no primeiro momento é o federal, para ver como vai ficar essa regulamentação. Sim, e é uma coisa que a gente fala, acho que muito aqui, né? Obviamente, são coisas um pouco diferentes, mas que no final acho que acabam se unindo. Porque quando a gente fala da sustentabilidade, o Gustavo citou o Acordo de Paris, né? A gente tem pouco tempo para a gente conseguir entregar as metas do Acordo de Paris, e quando a gente olha os resultados atuais, né, dos países, enfim, a gente vê que a gente está muito atrás de atingir. A gente precisaria acelerar as ações de todos os países para que a gente possa cumprir as metas acordadas. E dá uma certa frustração quando a gente olha esses prazos, porque são coisas que poderiam ajudar a gente a cumprir mais rapidamente essas metas. A gente sabe que a gente tem pouco tempo, né, porque as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta, a gente já está sendo afetado, né, citaram aí sobre o imposto seletivo, que poderia trazer benefícios muito grandes, né, para produtos que emitem mais CO2 ou produtos que são mais benéficos para o meio ambiente, e a gente olha que vai demorar até mais do que o Acordo de Paris, mas são discussões que precisam ser feitas com muita cautela para a gente não passar o carro na frente dos bois e atrapalhar tudo, né? Acho que dá um certo assim, quero que faça logo, mas, poxa, vamos acelerar. É um pouco difícil, né, a gente lidar com essa ansiedade. Renata, eu vou falar assim da minha percepção, tá? Eu acho que se aplica a tudo, falando um pouco mais aí, talvez, a questão climática, né? Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris.
mas eu acho que tem uma similaridade a todas as questões ambientais. Primeiro, o Acordo de Paris, ou mesmo o Protocolo de Kyoto, ou algum outro acordo do clima que vá ser assinado no futuro, não existe penalidade, né? Como que eu até tenho, eu tenho que aumentar, você tem que fazer isso com a meta, tá, mas e aí? Se eu não cumprir, o que acontece comigo? Nada, porque nenhum país pode impor sanção a outro país. E o que a gente começa a perceber? Tá? Que acaba sendo uma demanda, muitas vezes, interna da própria população que demanda, do consumidor que acaba exigindo, e uma necessidade de mercado diante dos nossos questionamentos. Então, os setores estão se movimentando. Mas todo mundo fica assim naquele limiar, sabe? Porque como eu tenho que investir dinheiro, eu não quero investir, porque, né, quanto mais eu investir, o empresariado ainda vê como um dispêndio. Então, eu estou tirando parte, de repente, uma distribuição de lucros que poderia ter para um investimento numa questão ambiental, que eu não vou ver isso. Muito embora o planeta vá ver, a gente, né, de uma outra forma, estaria vendo. Mas eles acabam não investindo, então todo mundo fica assim naquele limiar. Até onde eu posso prorrogar? Até onde eu consigo levar? A hora que eu não conseguir levar mais, eu vou fazer. Então, é essa sensação que eu tenho dessas reuniões, né? Eu tive a oportunidade de participar da COP28, da COP29, então, essa sensação que eu saí desses 2 encontros. Está todo mundo ali esperando até o máximo, né, até o último momento. No último momento, todo mundo vai fazer. E muito do que se tem feito é por uma demanda social. Então, a gente vê países ou mesmo regiões que têm uma outra visão, né? Que a questão ambiental é uma questão importante. Então, eu exijo, como sociedade, do local onde eu estou, e a partir daí eu começo a ter uma mudança de cultura daquela região, com novas normas, novos incentivos. Então, é um pouco isso que a gente acaba vendo na prática. Mais que as mudanças climáticas é algo que está aqui, que a gente está vivenciando, que a gente está sentindo, isso não dá para negar, né? E as questões são todas relacionadas. Eu não consigo não relacionar uma questão de reciclagem com clima, questão de diminuição do consumo de água com clima, a questão do transporte que a gente faz no dia a dia com o clima, o nosso consumo com o clima. Todas as questões elas estão conectadas entre si, né? Porque no fim das contas eu estou falando de recursos naturais e de matéria-prima. E isso é o planeta que de uma certa forma acaba provendo. Então a gente precisa trabalhar mais a questão da economia circular, a questão da reciclagem. Então, essas questões que vocês colocaram são essenciais, né? Imposto seletivo, a gente tem um tratamento diferenciado para atividades e bens que se preocupam com as questões ambientais, mas vai muito, né? Não sei nem se eu estou sendo insistente, tá? Desculpa, mas vai muito, acho que, da conscientização da população. A população tem que estar conscientizada, ela tem que saber a diferença que ela faz, né? E a diferença nas escolhas individuais que ela acaba fazendo. É aquela história ali do pássaro no incêndio na floresta, né? Ele sozinho não vai apagar o incêndio, mas se todos os animais ajudarem, com certeza você consegue conter aquele incêndio. Não é um que vai, mas a somatória de cada das ações pequenas que a gente tem no dia a dia, a gente consegue fazer essa diferença. Então, eu acredito muito nisso, particularmente. Sim. Eu queria só, antes, mudar um pouquinho de tema, mas também relacionado a imposto, né, para trazer um pouco, que é um tema que a gente tem aqui muito no Brasil, até como polêmica, que são as leis de incentivo fiscal, e a gente tem muito, e eu acho legal a gente trazer isso e mostrar, né, para quem está nos vendo, a importância dessas leis que a gente tem aqui no país, porque a gente tem muitos projetos sociais, projetos educacionais, projetos culturais que só acontecem por causa desse tipo de legislação, né? Eu queria que você falasse o que você acha desse modelo que a gente tem de lei de incentivos fiscais aqui no Brasil, para deixar um pouco também, quebrar aquela visão de que negativa que parte da sociedade tem sobre
esse modelo. Tá, perfeito. Bom, eu acho que grande parte do que a gente tem da indústria da reciclagem hoje, ela vem por conta dos incentivos fiscais que acabaram acontecendo. Então, né, a gente até fala da questão, chama de indústria da reciclagem, porque realmente você movimentou ali um setor fazendo, né, formando ali cooperativas e tudo mais, e só foi viabilizado por conta da questão do incentivo fiscal. Então, esse é um modelo aí que super deu certo no Brasil, e que realmente acho que a gente precisa continuar privilegiando. A questão do ICMS ecológico também, né, que é um instrumento que permite aí ao Estado destinar parte da arrecadação do ICMS aos municípios que implementam políticas ali de preservação ambiental, né. Hoje em dia, acho que mais de 18 estados realizam esses repasses. E os critérios daí, a questão de área protegida, tratamento de esgoto, gestão de resíduo sólido, a questão do tratamento da água também. Então, o ICMS ecológico é algo que já existe, e o objetivo da nova reforma, inclusive, é continuar com esse incentivo, estabelecendo 5% do repasse, né, do IBS verde aos municípios, né, vão ter critérios ambientais ainda que vão ser analisados e tudo mais, mas isso também estima-se que haverá um aumento dos recursos destinados aos municípios para essa questão aí de boas práticas ambientais. Então, são questões que a gente já tem, né? Uma, talvez aí é o exemplo da reciclagem, que eu acho que precisa avançar nessa nova proposta, e a outra do ICMS ecológico, eu acho que realmente foi uma modificação boa que vai acontecer com a reforma tributária. Bem legal, Renata. Acho que a gente consegue ter uma visão de várias coisas dos benefícios que essa reforma pode trazer e também algumas dificuldades, né, que a gente tem que conversar, tem que passar, tem que trazer a população, um engajamento para que todo mundo tenha conhecimento. Eu acho que o objetivo do nosso programa aqui, inclusive com você hoje, é de estar levando cada vez mais a importância dessa discussão para as pessoas. Quando você citou bastante sobre economia circular, que é um tema que eu atuo, e eu acho que é muito interessante de ver. Interessante ver e difícil de às vezes, engolir um pouco a dificuldade de a gente fazer mudanças sistêmicas de fato que estão relacionadas à economia circular, justamente porque a gente às vezes tem uma dificuldade de legislação, dificuldade de impostos que favoreçam atividades, né, diferenciadas que estejam justamente nessa redução do consumo ou na mudança do hábito da população. Mas se você falou da mudança vir de acordo com as pessoas, o consumo consciente é uma coisa que a gente traz muito aqui, muito importante da gente estar prezando. E eu achei que foi uma conversa muito esclarecedora e com todas as informações que você trouxe. E eu queria, antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, e eu queria pedir para você primeiro, né, se você puder deixar aí um contato, um pouco mais de informações sobre o seu trabalho, sobre o escritório, para quem tiver interesse em ter mais informações sobre esse tema ou outros, fica à vontade. E também depois poder fazer um fechamento aqui sobre toda essa conversa, né? E que você acha que as pessoas têm que ter como uma mensagem final para levar para casa sobre todo esse nosso papo. Não, perfeito, Renato. Agradeço as colocações. Até para fechar um pouco, né? Vou falar um pouco de mim, daí talvez vai ficar. Vocês vão até entender um pouco de algumas colocações minhas, né? Talvez. Você falou da questão da economia circular, né? Para mim, é uma questão também cultural, né? A gente vive numa sociedade capitalista e que incentiva cada vez mais a aquisição de bens, capital e tudo mais. Talvez aí diferente de alguns países europeus que já passaram por guerra, por restrição, que tem um outro olhar. A gente não tem isso, a gente vive num país, né, que o clima é bom, você tem árvores frutíferas,
ninguém morre congelado, né? Assim, é muito pouco que a gente tem de registro de alguém que morra congelado na rua. Então, diferente aí de outros países onde você tem climas mais extremos e tudo mais. Então, é um país estável para as condições ali. E a questão do consumo, que é algo que a gente importou aí essa cultura e que é difícil mudar, né? Eu tento fazer essa ginástica comigo muitas vezes diariamente. Será que eu preciso, né? Lança um modelo de celular novo, todo mundo quer comprar só porque tem um novo, mas o seu está funcionando? Tá, por que você precisa trocar? Né? Não, porque lançou um novo. Mas por que só porque lançou um novo? Está funcionando. Então, a própria indústria transformando produtos, né, para que fiquem obsoletos de forma mais rápida, sem a necessidade da troca. Se a gente pegar a geladeira, sei lá, da época da minha avó, a geladeira funcionava por 40 anos, você não precisava trocar praticamente geladeira. Hoje em dia, uma geladeira, o quê? 5 anos, né? Tá perdendo o uso. Então, essa questão... E não é porque os materiais já existiam, é porque você precisa incentivar esse consumo. Então, a gente fazer essa análise, né? A moda hoje é uma moda que você tem aí coleção de verão, meio verão, primavera, né? Cada 15 dias você tem peças novas nas lojas. Antigamente você tinha 4 coleções no máximo no ano. Então, tudo isso vai incentivando o consumo, o uso de recursos naturais, o uso de matéria-prima. Então, a gente também precisa parar e refletir um pouco para falar, bom, então tá, vamos fazer economia circular, como que funciona isso, né? Então, de repente, eu vou num brechó, mudar um pouco, a gente quebrar um pouco os nossos paradigmas em relação a algumas coisas e pensar de uma outra forma, né? Então, eu acho que essa é a importância. Eu acho que eu não vejo a indústria como vilã, né? Porque tem muita gente que às vezes quer da área ambiental, que fala, não, mas a indústria é vilã de tudo. Não, não é. Tem muita indústria que atua de forma correta, que trabalha de forma séria. Eu acho que, na verdade, é a maioria. E realmente é isso, é você fazer o trabalho buscando, né, o desenvolvimento da atividade industrial, mas de uma forma que você aí traga benefícios, né, uma proteção para o meio ambiente com o menor impacto possível. Então, eu acho que o trabalho que a gente tenta desenvolver no escritório é um pouco esse, de tentar conciliar tanto o desenvolvimento com a questão ambiental, né? Eu sou advogada, eu atuo na área ambiental há praticamente 30 anos, eu tenho um mestrado que eu fiz na França. Além de advogada, eu sou antropóloga de formação, então, essa parte, né, social, eu acho que até eu brinquei que talvez vai justificar um pouco aí das minhas falas. Meu mestrado foi em sociologia, mas foi uma análise sobre transformação urbana no município que eu moro, aqui em Campinas, e uma comparação na cidade francesa que eu morei, Campinas e Metz. Eu fiz meu doutorado também na Unicamp sobre questão de responsabilidade penal da pessoa jurídica, e eu atuo há 25 anos dentro, né, da área jurídica para grandes empresas, na maioria dos casos, pessoas físicas também, né, proprietários rurais. Então, a gente no escritório desenvolve essa atividade. Eu estou com o escritório há 7 anos, então, depois aí de passar por algumas grandes bancas no estado de São Paulo, como sócia, eu optei por abrir o meu próprio escritório. Hoje a gente atua com 8 advogados no nosso escritório. Eu tive o prazer de participar das últimas 2 COPs, inclusive palestrando, né, tanto em Baku quanto em Dubai, que foi uma experiência muito bacana. Então, né, é isso, a gente atende aí a área ambiental de uma maneira geral. E caso, né, alguém queira conversar, trocar uma ideia, saber um pouco mais, eu vou deixar o meu e-mail, que é renata.franco@renatafranco.com.br. Então, primeiro, Renata Franco tem o ponto, entre o Renato e o Franco, e o segundo é tudo junto. E eu estou à disposição, para, de repente, trocar uma ideia, precisar de alguma ajuda. Eu dei aula há muitos anos também, né, na disciplina de Direito Ambiental, então, minha atuação e a atuação do escritório é um pouco essa.
Muito legal, Renata. É bom saber de todo, até né, o seu histórico, tudo que você já fez. Acho que é uma formação excelente, muito bacana. A gente não sabia do seu lado antropóloga, né? E, e acho que a gente teve, igual eu comentei, um episódio muito bom. A gente deixa as portas abertas aqui para poder voltar mais vezes. Acho que essa temática, né, do direito ambiental relacionado às questões do dia a dia, a gente tem muita coisa para debater, para discutir, sempre surgem dúvidas, e a intenção aqui do Beabá é justamente a gente ser um portal de comunicação e de esclarecimento para os nossos ouvintes, nossas pessoas que estão aqui nos ouvindo e vendo também, né? Agora a gente está no YouTube. Então, agradeço a sua participação, deixo o meu muito obrigado, até o próximo episódio, a todos também deixo aqui meu muito obrigado. Com certeza, eu sei que o Gustavo vai falar as suas palavras finais aí, mas eu já me despeço aqui de vocês. Bom, não, eu acho que é isso mesmo, e eu acho que o tema do direito, né, é a maneira como a gente consegue orquestrar as mudanças, né, através da legislação, né, então é muito importante a gente trazer advogados, pessoal que consegue ler essas mudanças na lei e traduzir para os mortais que não são da área do direito, né. Então, eu acho que é bem importante a gente trazer esse tipo de conversa aqui para o podcast. A gente é mais da área de... Eu sou administrador de formação, o Renato é engenheiro, então a gente é da área de botar a mão na massa depois. Né? Agora, as legislações, as construções para esse arcabouço, aí são os operadores do direito, né, que fazem. Então, é sempre importante. A gente já trouxe alguma coisa de episódios sobre legislação climática, né? Temos o pessoal do ICS aqui para falar sobre isso. Então, é sempre um tema que é importante para a gente trazer para os ouvintes, para quem estiver nos escutando e nos assistindo. E, novamente, agradecer em nome do podcast a sua participação, Renata, e dizer que as portas estão abertas. Assim, tendo novos temas, a gente pode chamá-las sempre. Perfeito. Eu agradeço, Gustavo, Renato, estou à disposição de vocês para discutir aí as temáticas do direito ambiental. Eu sou apaixonada pela área e realmente é o que eu falei, tem muita coisa para a gente conversar, né? Então, estou à disposição de vocês. Obrigado aí por hoje, por essa oportunidade.